Olá, está começando mais uma edição do Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa, mais uma vez, no formato de webconferência, respeitando as recomendações das autoridades de saúde para que a gente, se possível, fique em casa. Então, a gente trabalhando, como, aliás, grande parte da comunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalhando em casa. Nós temos como convidados hoje o professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, a professora Angela Wise e o professor Carlos Alexandre Neto, ambos do Departamento de Bioquímica da URGS, do programa de pós-graduação em Bioquímica também, ambos pesquisadores desta área, ligados a essa área, bioquímica, neurociência, né? Pesquisadores reconhecidos que a gente convida, então, para, juntamente com o professor Rui, falarmos sobre a Marcha Virtual pela Ciência, que acontece nesta quinta-feira, nesse dia 7 de maio. A Marcha pela Ciência, que é um evento que já tem acontecido, né, pelo menos desde aí 2017, pelo que eu dei uma pesquisada, né, depois até o professor Alex, professora Ângela podem me corrigir, mas houve um movimento inicialmente nos Estados Unidos, né, como resposta àqueles cortes de verbas para a ciência anunciados pela então nova administração de Donald Trump, né? Mas como a situação é mundial, né, de descrédito pela ciência, né, desprestígio em relação à ciência nos últimos anos, cortes generalizados de recursos para pesquisas, né, não é uma coisa só do Brasil, mas no Brasil, de 2014 para cá e principalmente de 2017 para cá, né, as verbas estão em queda vertiginosa para tanto financiamento de pesquisas quanto bolsas. Então, evidentemente, pela situação em que a gente se encontra, da pandemia mundial, do novo coronavírus, a gente também, assim como outros eventos que estão acontecendo, né, passamos para esse formato aí de marcha virtual pela ciência, né? Na verdade, são diversos eventos acontecendo online, né, como os professores depois vão nos explicar, palestras online, saraus. As marchas pela ciência também já tinham essa característica, não apenas marchas literalmente, né, mas até cafés e encontros informais debatendo ciência já faziam parte desse evento, só que de forma presencial normalmente, né? E agora estamos então dentro desse contexto online, inclusive nosso programa. E a URGS novamente integrada agora nesse novo formato também, né, professor Rui? Sim, um prazer falar contigo, André. Uma satisfação contar com o Alex, nosso ex-reitor, grande pesquisador na área de bioquímica e neurociência, e a professora Angela Wise, também pesquisadora de renome nacional e internacional, ambos membros da Academia Brasileira de Ciências, e a professora Angela, representante da SBPC, aqui no Rio Grande do Sul. Pois, de fato, a Marcha pela Ciência é uma atividade que já tomou um calendário importante para a nossa comunidade, sempre com atividades que levam à comunidade o que a universidade, o que os institutos, o que os pesquisadores fazem em promoção da ciência no país. Pois bem, este ano nós temos, né, uma situação muito peculiar. Estamos em plena pandemia, e a pandemia tem mostrado, de uma maneira bem prática, né, a importância da pesquisa, a importância da ciência. Afinal de contas, não só são os pesquisadores que estão determinando, né, as condutas, as políticas públicas que devem ser utilizadas pelos governos para que a gente possa minimizar ou mitigar os efeitos da pandemia, como também é a partir da pesquisa que a gente vai entender, né, o que é e como é que esse vírus se comporta, e o sonho de todos nós, que é a produção eventual de uma vacina. Então, a marcha não poderia deixar de existir. E como tudo que nós estamos fazendo, e fazendo cada vez melhor, será uma marcha virtual pela ciência. Mas ela é virtual apenas na forma de se comunicar, porque, no fundo, ela é um pacto pela vida, que é a chamada da marcha
pela ciência. Pacto pela vida, porque esse é o pacto que a academia está fazendo com a sociedade. Esse pacto de promoção da vida, de valorização da vida. E os pesquisadores são fundamentais para isso. A URGS não poderia se omitir, muito pelo contrário, estamos envolvidos, trabalhando junto com a SBPC, com a academia, com a Andifes, com todas as entidades que estão aí organizadas para promover um dia de reflexão, um dia de conhecimento, um dia de discussão sobre a importância da ciência, da pesquisa na vida de todos nós. E por isso mesmo é um grande prazer poder contar aqui com dois renomados pesquisadores para conversar com a gente sobre isso. Professor Alex, nos últimos tempos a gente tem observado diminuição de verbas para financiamento de pesquisa. No Brasil isso é impressionante, mas em outros países também, né? E mesmo movimentos anti-ciência acontecendo, os terraplanismos da vida aí, né? Se proliferando, os negacionismos de coisas que já estavam estabelecidas e provadas, né? Agora parece que de uma hora para outra as pessoas pedem ajuda aos cientistas, aos médicos, de repente não estão mais boicotando vacinas e sim pedindo, por favor, uma vacina? Olá, uma satisfação compartilhar esse espaço com o reitor Rui, com a professora Ângela, contigo, André, o pessoal que está na produção e todos os que nos assistem. Pois é interessante mesmo, quando aparece a necessidade concreta, uma necessidade que coloca o mundo à frente de uma ameaça real de morte, aí as pessoas lembram da ciência. Parece que o cientista e a ciência é alguma coisa que eu posso ligar no interruptor e desligar, né? Como tu bem colocastes ao início, tem havido, não só no Brasil, mas no mundo todo, um movimento de diminuição de apoio à ciência. Não é em todos os países, felizmente, em alguns países, mas afeta de maneira muito importante o Brasil, uma diminuição do orçamento, uma diminuição do apoio às atividades necessárias para a ciência, como, por exemplo, ao financiamento de bolsas de estudo, não é? Só que agora as palavras ciência e cientista têm frequentado a mídia todos os dias, muito mais do que 10 ou 15 vezes por dia, quando se noticia a necessidade do isolamento social para que isso diminua o contágio. Isso é produto da ciência, é produto da epidemiologia, não é? Quando se trata da questão dos tratamentos, a busca de novos fármacos, a utilização de fármacos já conhecidos como reutilização para o tratamento do coronavírus, isso é ciência. A busca da vacina, nós temos tantos grupos no mundo todo pesquisando vacina, testando vacinas. Agora, há 2 semanas, nós ouvimos que as vacinas estão começando a ser testadas em humanos. Tudo isso é ciência. E, claro, o conhecimento do vírus, não é? Por que esse vírus é tão infeccioso e por que ele pode gerar casos tão graves assim, diferente de coronavírus que já eram conhecidos. Pois bem, isso depende de quê? De ciência, de cientista na bancada, e não apenas o cientista na bancada, também os pesquisadores da área clínica, e não apenas os pesquisadores da área da saúde. O que um lockdown, o que um isolamento social, ou um lockdown, como aconteceu em alguns países, provoca em termos da economia, provoca em termos do comportamento das pessoas? O que o isolamento vai causar em termos de doença mental? Não é? Isso já há uma série de evidências e para tudo isso nós precisamos de ciência, precisamos de pesquisa. O Brasil reagiu até rapidamente, eu diria, colocando alguns editais do CNPq e da CAPES, não é? As fundações de amparo à pesquisa também colocaram editais buscando apoiar a pesquisa em relação ao coronavírus, mas isso é pouco se nós compararmos com tudo aquilo que foi cortado em relação ao orçamento da pesquisa no Brasil. O CNPq, todos lembram, no ano passado precisou se fazer um grande movimento político para que o CNPq pudesse pagar as bolsas até o final do ano, não é? A CAPES tem um orçamento hoje, em 2020, que é menor do que o orçamento de 10 anos atrás. Então, isso são coisas que são inconcebíveis, que são incompatíveis com o desenvolvimento da ciência.
E a nossa expectativa, o CNPq, inclusive, agora, há 2 semanas, diminuiu o apoio ao PIBIC, que é o Programa de Iniciação ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. Então, isso são atitudes que vão contra a ciência, né? Nós esperamos que, com a pandemia, com o resultado que a pesquisa vai trazer, não apenas a pesquisa ao nível global que está acontecendo, que está avançando bastante, mas que também a pesquisa feita aqui no país, né? Tem muitos pesquisadores já envolvidos, não custa sempre lembrar que antes de iniciar o isolamento social, os pesquisadores da USP já tinham sequenciado o genoma do vírus em apenas 48 horas. A Fiocruz fez a mesma coisa também em apenas 48 horas. Isso é um prazo muito curto, mostra a capacidade que os nossos cientistas têm na área molecular, mas também na imunologia, na epidemiologia, como a gente está vendo. Então, a nossa expectativa é que, com a pandemia, haja um repensar, não é, da importância de financiar a ciência no país. Eu acho que hoje a população e até mesmo os políticos reticentes entendem a importância da pesquisa para o dia a dia, a importância da pesquisa para o enfrentamento adequado dessa pandemia do coronavírus, e a gente espera que isso se reverta também em políticas públicas de apoio à ciência, à tecnologia e à inovação. Professora Angela Wise, o professor Rui lembrou, eu tinha esquecido de mencionar, que esse evento da Marcha Virtual pela Ciência é uma organização da SBPC, né, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E a respeito do que o professor Alex estava comentando agora, né, uma das coisas, quer dizer, esse trabalho de, por exemplo, o sequenciamento do vírus, né, que foi feito rapidamente em diversos países, inclusive no Brasil. A gente sempre tem que lembrar, né, nesses momentos em que a gente está ressaltando a importância da ciência, que isso não é possível ser feito de uma hora para outra. Por exemplo, acontece o início da pandemia e aí um governo vai lá e, bem, agora nós vamos então financiar para vocês sequenciarem o vírus. Quer dizer, é evidente que num momento como esse se tem que buscar ainda mais investimentos, mas não é essa forma que os cientistas conseguem trabalhar, né? E sim com investimentos constantes, uma estrutura já montada e uma construção de conhecimento que vem sendo feita aí há muito tempo, né, professora? Realmente. Então, olá para todos. Eu gostaria, então, de agradecer o convite ao professor Rui, ao pessoal André e ao pessoal da imprensa da URGS. Queria cumprimentar, então, o professor Alex. E é um prazer estar aqui para falar um pouquinho hoje como secretária regional da SBPC no Rio Grande do Sul, no período de até 2021. Eu acho que realmente eu tenho toda a razão, né? Eu acho que assim, investimento na ciência não pode ser pontual, né? No caso específico, isso aí, investir em ciência não é gasto, né? É investimento. Eu acho que esse investimento tem que ser contínuo, porque se não houver ciência, não haverá futuro para a humanidade. Então, nós temos que investir na ciência. Eu acho que o país, atualmente, se fala muito, inclusive o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal falou domingo, né, que a riqueza de um país se baseia no conhecimento, né, atualmente no conhecimento, na ciência, tecnologia, na inovação, e não no petróleo, por exemplo. Até o petróleo já não está tão lucrativo quanto era. Então, tem que haver um investimento na ciência. E se um país não investe em ciência, ele ficará sempre dependente de outros países. Eu acho que não é isso que nós queremos para o nosso país. Nós temos que nos desenvolver. E para isso nós precisamos de ciência, e eu acho que esse momento, né, um momento bastante difícil que nós estamos atravessando, mas eu acho que é um momento de refletirmos sobre isso. Eu acho que as pessoas, a sociedade tem que nos apoiar. Eu acho que tem que ver que nesse momento, se não houver uma vacina, se não houver medicamento, nós teremos que ficar a vida inteira dentro de casa, porque nós precisamos, não há outro remédio, né? Não sabemos. E não pode ser descoberto de uma hora para outra, tem que ter um tempo, tem um método. A ciência tem método, então leva um tempo. Então nós precisamos sim investir na ciência continuamente, e se o nosso país, nós esperamos que os nossos dirigentes, né, pensem nisso, e que a sociedade veja que os verdadeiros mitos não são, né, os verdadeiros mitos são aqueles que estão nos laboratórios, nas universidades, né, nos hospitais,
E os trabalhadores, eu acho que geralmente, na realidade, os verdadeiros mitos são os trabalhadores. E juntos nós somamos muito para o país. Em relação à SBPC, eu gostaria de comentar assim, que é uma entidade sem fins lucrativos, que foi criada em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, e ela foi criada por um grupo de pesquisadores justamente para dar visibilidade, né, à ciência do Brasil. E ela teve um papel muito fundamental no sentido de organizar, né, no sentido de dar essa visibilidade e trabalhar pela ciência no Brasil, juntamente com a Academia Brasileira de Ciências e outras entidades. Ela tem, a sociedade SBPC tem atualmente 5 mil sócios. Nós gostaríamos aqui de chamar todas as pessoas sociais, não só das universidades, mas também do ensino básico e também as pessoas leigos. E ela vem trabalhando arduamente nesse sentido, então ela tem um papel fundamental. Acho que o nosso presidente, o professor Ideu, né, tem trabalhado muito, todo o pessoal, o conselho da SBPC, e a SBPC de um modo geral, né, o professor Alex é nosso conselheiro, e então, nesse sentido. E aí, então, nesse momento, ela organizou essa marcha virtual pela ciência, que é a primeira marcha virtual, né? As outras são marchas pela ciência. E é um momento bastante importante, que nós estamos isolados, mas nós podemos nos aproximar. Eu acho que essa é uma forma de nos aproximarmos através da ciência. E esse evento, ele começará hoje, né? Começa hoje, dia 7 de maio, se estenderá por todo o dia pelas redes sociais. Pela manhã, às 10h30, e durante a tarde, às 2h30, terá um painel sobre ciência e enfrentamento no coronavírus, e um outro painel à tarde sobre ciência e tecnologia no Brasil. Temos também, durante o período das 12 às 12h30 e 18 às 18h30, nós teremos um tuitaço. Eu convido a todos, né, que vão lá e digam pacto, coloquem o hashtag Pacto pela Vida e fique em casa com a ciência. Então, são esses dois períodos. E eu acho que a marcha, ela vem com o intuito de mostrar para a sociedade a importância da ciência no enfrentamento do coronavírus, né, com todas as suas implicações, tanto sociais, econômicas, quanto em relação à educação e à saúde das pessoas. Então, eu convido a todos para participar. Acho que nesse momento nós estamos isolados, mas nós temos também que pensar no que vai acontecer posteriormente, né? Daqui a pouco nós vamos sair dessa pandemia. E a Sociedade Brasileira de Ciência, ela regional, organizou vários vídeos com vários professores, incluindo o professor Rui, o professor Alex e outros pesquisadores do Rio Grande do Sul, para falar sobre diversos assuntos, por exemplo, universidade e coronavírus, sobre a ciência e coronavírus, sobre antropologia, sobre violência, sobre mulheres na ciência, sobre música, literatura. E esses vídeos serão disponibilizados, né, por diferentes horários. Nós divulgaremos a cada 3 horas, divulgaremos 3, 4 vídeos para que a população possa, então, assistir. E como é que as pessoas podem participar? Elas poderão participar dos eventos e fazerem perguntas, inclusive, e poderão ter esse tipo de acesso à marcha. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, estão todos convidados e será um prazer, né, conviver com vocês nesse dia tão importante que é o Dia da Marcha pela Ciência no Brasil. Obrigado, professora. Isso aí. Professor Rui, antes da gente encaminhar para o encerramento do nosso programa, infelizmente o tempo já está indo, né? Eu anotei aqui alguns itens só do que nós mesmos estamos divulgando na nossa página aí do nosso site da universidade, ações de pesquisa que a URGS está realizando neste período, né? Escritórios, por exemplo, o pessoal da contabilidade fazendo uma pesquisa sobre a situação dos escritórios contábeis, o pessoal, pesquisadores das ciências econômicas propondo alternativas e estudando a análise
da conjuntura no momento, uma startup da rede Zenit, promovendo ações de inovação no cenário da pandemia, a Secretaria de Educação à Distância, promovendo fóruns, aí debatendo alternativas e dificuldades sobre, a partir de conhecimentos aí de mais de 25 anos de pesquisa que a universidade tem nessa área, né? Os pesquisadores da psicologia também estudando o cenário, propondo alternativas para as pessoas nesse momento, pesquisadores da música, estudando repertórios, inclusive divulgando pela nossa rádio da universidade, repertórios para o período da quarentena, o pessoal da ciência política estudando também políticas públicas que estão sendo ou que não estão sendo adotadas no momento, o pessoal da matemática e da estatística elaborando modelos, né, para a gente tentar ter alguma previsibilidade, o pessoal do direito, né, estudando e elaborando sugestões para projetos de lei aí, relacionados a, por exemplo, suspensão de dívidas de pequenos empresários por um tempo. Vejam que eu não citei até propositalmente a área de vocês, né? Porque a gente, às vezes, as pessoas têm até mais dificuldade de imaginar que todas essas outras áreas também estão, assim como a de vocês, super engajadas, né, professor Rui, dentro da universidade e nas outras instituições de pesquisa, evidentemente, para esse combate aí, né, para produzir alguma coisa nesse período, né, professor Rui? É interessante porque nós estamos sem as atividades de ensino, mas as atividades de pesquisa e de comprometimento com a comunidade estão a pleno vapor. Nós estamos com inúmeras atividades, tu mencionaste aqui, e eu fico muito feliz que tenhas mencionado exatamente aquelas que a gente chamaria de periféricas ou consequências das que nós trabalhamos especificamente ligadas à área da saúde, da tecnologia, da inovação. De fato, é impressionante como a universidade, nesse momento, deixa transparecer os seus vínculos com a sociedade e como a sociedade nos olha, né, com grande expectativa, não só na questão do enfrentamento do vírus propriamente dito, mas também em todas as decorrências desta pandemia nas nossas vidas. Então, isso é um grande orgulho. É um orgulho nós estarmos juntos com a SBPC nesta marcha virtual pela ciência, porque é por aí que uma universidade se faz uma grande universidade, pelo reconhecimento da sua comunidade, por aquilo que ela faz de grande valor, e a pesquisa, sem dúvida, é um dos grandes valores da URGS. Muito bem, fica então o convite aí para os nossos ouvintes, telespectadores, para acompanharem todas essas atividades, né, no dia 7 e a partir daí também as atividades que estão sendo realizadas pela universidade durante este período. Agradecemos então professor Rui Vicente Oppermann, reitor da universidade, professor Carlos Alexandre Neto, professora Angela Wise, pela participação no Diálogos URGS desta semana. O programa teve produção e apresentação de André Grassi, na captação e edição de imagens, não está aparecendo, mas está aqui junto com a gente, o colega Francisco Milanês, da URGS TV. Temos o apoio da URGS TV, da estrutura da Rádio da Universidade, da Secretaria de Comunicação da URGS e também do Incluir, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Universidade. Eu vou lembrar, antes de encerrar, dois sites, né, como a gente sempre tem feito, o site, o hot site que a universidade está disponibilizando, urgs.br/coronavírus, com informações importantes sobre a situação e sobre o que a universidade vem fazendo também, e o site portal.sbpc.net.org.br, né, que é onde a gente pode achar todas as informações relativas à nossa Marcha Virtual pela Ciência neste dia 7 de maio. Obrigado, até o próximo programa.